Nós temos alguns minutos para compartilhar com os irmãos. E eu quero começar, irmãos, com uma frase que eu anotei aqui do meu discipulador na área da Bíblia, do amor à palavra de Deus, né? Ele chama-se Christian Shen, ele mora em Nova York, já morou no Brasil, é um físico nuclear e muito acima disso, um homem de Deus, né? E ele fez a seguinte declaração, preste atenção: o Senhor não conta o tempo em que o servimos, mas não cumprimos o seu propósito. Tem bastante barulho. Psss. Ou o barulho é do som, não sei. Melhorou um pouco, ok? Vou repetir. O Senhor não conta o tempo em que o servimos, mas não cumprimos o seu propósito. Tem muita gente assim. Você tem amor, você quer servir o Senhor, mas você não entendeu a respeito do propósito que Ele tem para você. Ele não conta. Então, o relógio de Deus para de funcionar para você quando você não está cumprindo o propósito, embora esteja servindo a Ele. Entendeu? Não conta. Antigamente, lá na Inglaterra, tinha o Big Bang era diferente de hoje, ele funcionava só quando o sol estivesse brilhando. Quando tinha nuvem, ele não funcionava. Então vinha o sol, ele funcionava de novo. Você servia a Deus, amar ao Senhor, você quer servi-lo, mas tem uma nuvem separando. Esse tempo, ele não conta. Não conta a seu favor, entendeu? Eu vou citar uma outra frase que vai ajudar você a entender isso, né? Essa frase é de Tomás de Kempis. Quem foi esse homem? Na Idade Média, havia está aqui, ó. Na Idade Média, havia um povo, não seguiam um catolicismo legítimo, mas não eram filiados à Igreja de Roma. Chamavam-se irmãos de vida comum. Esses homens, eles foram um sinal, eles marcaram a Idade Média. Séculos, mantendo a verdade viva. Quando as Bíblias eram raríssimas. Naquele tempo deles, não tinha a Bíblia impressa, ela começou bem mais tarde. Mas eles mantiveram isso. E Tomás de Kempis, eu tenho um livro dele, que é um livro de cabeceira, que eu consulto, porque o que eu quero, irmãos, é que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Eu não quero servir ao Senhor
né? Se o propósito dele não está se cumprindo em mim. Tomás de Kempis falou o seguinte: o que nos afasta de Deus é o amor às coisas que Ele nos confiou. Vou ler de novo, escute essa frase. Você pode se apaixonar pelo seu ministério, pela obra que Ele te confiou, mas eu vou ler de novo. O que nos afasta de Deus é o amor às coisas que Ele nos confiou. Eu acabo amando a criação e não a criatura. Eu amo o que Ele me confiou. Ele me confiou uma obra, um trabalho, seja você empresário, pastor, seja você o que for, um obreiro, pastor de uma congregação, não importa. É que o que nos afasta de Deus é isso. Qual é a consequência? Aí perdemos o prêmio. Porque você trabalhou, suou a camisa, né? Não é isso que me garante, irmãos, a minha herança. Não é isso que vai me garantir a minha herança. O que vai me garantir a minha herança é: eu vou fazer o quê? Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu vou vou lutar para entender, buscar isso, através dos meus pastores, oração, jejum, para que eu não tenha mais amor, né? Vou repetir, o que nos afasta de Deus é o amor às coisas que Ele nos confiou. Olha que coisa estranha, aparentemente, né? Mas é verdade, né? E ele, irmãos, ele diz assim, ó, isso aqui é uma frase que até decorei, é minha, é para mim isso aqui, irmãos. Eu confesso que quando eu cheguei aqui hoje, eu entrei ali, os irmãos estavam dançando e cantando aqui a dança da noiva. Eu fiquei muito feliz, fui cheio do Espírito Santo, peguei meu celular, vou filmar. E comecei a filmar. Eu liguei aqui, tudo certinho, mas esqueci de apertar aqui para gravar. Eu estava filmando, eu fico tão emocionado. Aí uma irmã chegou atrás, ó, o senhor não está gravando. Aí comecei a gravar, já era quase tarde demais, né? Tão emocionado que eu fiquei, não é? Quando eu entrei aqui hoje, né? Mas, olha, sabe por quê, irmãos? Porque eu me senti muito pequeno. Cheguei ali para o pastor Nonato e falei assim: pastor, não vou pregar hoje não. Porque hoje ele está na agenda para pregar. Mas ele passou para mim, porque eu viajo amanhã de volta, amanhã de manhã. Então, irmãos, eu falei: não, pastor, eu vi essa unção aqui, a glória de Deus aqui descendo aqui. Eu falei: estou fora, eu não vou pregar aqui hoje não. Mas o pastor falou: não, você vai pregar sim, né? E eu estou aqui, né? Mas olha o que ele fala. Isso aqui sou eu. Todos somos fracos. Escute, mas a ninguém considere mais fraco do que a ti mesmo. Irmãos, eu tinha essa cara. Eu olhava para alguém e essa pessoa, eu logo julgava ela. Nós temos uma fita métrica para julgar as pessoas. Irmãos, para ficar livre disso é difícil. Eu creio que eu estou livre disso. Mas foi difícil, durou tempo, durou jejuns, orações, né? Não considere, nós todos somos fracos, mas a ninguém considere mais fraco do que a ti mesmo. Esse é um caminho para evangelizar, irmãos. O Senhor Jesus veio e se identificou comigo.
A Bíblia diz, Paulo fala em Romanos 5 que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando Ele não chama mais você de pecador, você não é mais pecador. Você pode pecar, eventualmente, mas você não está praticando o pecado. Então, irmãos, quando ainda éramos pecadores, Ele veio e me alcançou. E sabe como Ele é? Ele é assim, ó. Sabe o coração dele? O coração dele é assim, irmãos. Mateus, cadê o meu escriba? Ali com a caneta. Mas eu precisava te ver. Se eu te ver, eu fico mais animado. Entendeu? Leia para mim, o Barbosa. Como é que é? Como é que chama? Não, perdão, não é Barbosa, Feitosa, pronto. O Feitosa vai ler para mim, Mateus 9:36, por favor. Veja aí, como ele se sentia, como o Senhor se sentia. Veja aí. Revista e atualizada, né? Revista e atualizada? Mesma, revista atualizada. Ok. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha aí, quando ele via as multidões passando, como ele via as multidões? Como ovelhas dele. Olha só. Mas escuta, aí nessa cidade tem quantas mil pessoas, tem uma multidão aqui. Mas ele olha como ovelha dele. Então tem um grupo grande de pessoas passando. Irmãos, sabe o que ele está vendo? Quem está passando ali? As multidões, está aí, ó. Como ele via? Quem está lá nas multidões? Estão lá os assassinos, os criminosos de todo tipo, os homossexuais, os drogados, mas ele está vendo como ovelha. Irmãos, eu estava um dia na sala de embarque. Eu estava em Johannesburg, na África do Sul, para embarcar para o Brasil. E eu viajo na business já tem uns anos, sempre tem alguém que me paga com os pontos por causa da minha idade. E do meu lado, na sala de espera, tinha um gay e tinha 2 gays. Um era ele, outro era ela. Eu olhei assim, irmão, ela estava toda empetecada. Eu olhei assim, julguei, condenei, mandei para o inferno. Foi o que eu fiz. Isso tem alguns anos. Sabe o que aconteceu? Ele, que na business tem pouca gente, poucas pessoas, né? Você tem uma assistência muito boa, conforme a companhia. Aquele rapaz que era ele, muito bem vestido, são 2 corredores assim. Ele atendeu o corredor onde eu estava. Ele me atendeu com tanta educação, sem aquele jeito, sabe? Olha o que Jesus fez comigo. Irmão, eu já pedi tanto perdão a Deus por aquele dia, sabe? O Senhor me mostrou quem Ele ama. Ele ama os gays. Ele ama os assassinos.
Ele se igualou aos gays, claro, nunca foi, mas ele se desceu para ganhar os gays, para ganhar os assassinos, para ganhar, sabe, irmãos, as prostitutas. Um dia uma prostituta chegou por trás derramando azeite, óleo lá nos pés dele, né? Enxugando com o cabelo. Os religiosos olharam e falaram: olha o que ele está fazendo. Aquela mulher é pecadora. A gente faz a mesma coisa, irmãos. A gente julga. A gente julga. Você não sabe, irmãos. Mas Ele sabe, viu? Ele sabe. Mas eu queria dar essa introdução rápida, que não foi tão rápida. E eu quero conversar com vocês um pouco agora, sobre confins da terra. Porque esse preparo, ele é necessário, irmãos. Esse preparo é completamente necessário, irmãos. Abra aí, Feitosa, em Atos capítulo 1. Atos 1. Eu vou acompanhar, você vai ler, né? Cuidado para não ficar muito alto o som dele, que me atrapalha a minha audição. Leia a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até aí no momento. O quê? Sabe o que está aqui na palavra? Agora, ele não está mais limitado. Ele ficou, antes da sua morte, ele se esvaziou da condição de Deus, assumiu a condição de servo, andava descalço. Eu até assustei quando eu vi o Nonato descalço, aqui o Feitosa descalço, aí eu fiquei descalço, eu não tinha percebido, eu não sou bom para perceber as coisas, aí fiquei descalço, porque eles estão descalços, né? O servo anda descalço, né? Ele andou descalço porque ele estava debaixo do Império Romano, da autoridade do Império Romano, e o escravo, ele era escravo, o escravo não podia naquela época usar sandália, nem sandália. Eu creio que ele usou sandália um tempo, mas no ministério dele ele não usou mais sandália. Ele assumiu a condição de escravo, né? Então, irmãos, 40 dias, mas agora ele ressuscitou. Ele assumiu a forma do Deus eterno, todo-poderoso, que criou todo o universo. Estava ali, preste atenção, irmãos, estava ali o Criador do universo, com todo o seu poder, mas também com todo o seu amor. 40 dias, irmãos, depois da ressurreição, ficou 40 dias conversando com os apóstolos, conversando ali com esse grupo de irmãos. Mas o que ele estava conversando, irmãos? Diz aqui, ó, lê o 4 aí para mim, Feitosa. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Aí tá bom. De mim ouvistes. Comendo com eles. Comendo com eles. É um símbolo, irmãos, daquilo que tem acontecido, precisa acontecer conosco. Sabe? Ele fala aqui na 7ª carta: eis que estou à porta e bato, não é?
Eis que estou à porta e bato. Ele quer comer com você. Ele quer cear com você. Eu li uma história verídica de uma família, um homem, uma família. Eles queriam muito. Lá aconteceu essa história lá na Rússia, no sul da Rússia. É muito frio lá. E no tempo do frio máximo. Mas eles queriam ver que um dia Jesus fosse hospedar na casa deles. Era o sonho daquela família, era o sonho daquele homem. Irmãos, um dia estava gelado lá fora, gelo, muito frio, muitos graus abaixo de zero. Bateram na porta. Era um mendigo. Escute, era um mendigo. Cuidado. O homem abriu a porta. Disse: rapaz, você está com muito frio. Olha, você está aí, você entra, você vai morrer de frio. Aí fora, ele entrou, deram um banho nele de água quente, o Senhor deu, né? Puseram na tina, deram um banho nele, muito, muito frio. Vestiu roupa dele mesmo, do dono da casa, roupa quente. Ele estava com roupa de mendigo, né? E terminou aquilo, ele fez o quê? Terminou aquilo, ele falou: não, agora você está com fome. Já era uma meia-noite, vou preparar um lanche para você, aqui tem pão, vou dar aqui um chocolate para você comer com pão, vai esquentar, depois você deita. Enquanto isso, a esposa fez uma cama para ele deitar. E ele já tomado banho, roupa nova, ele foi deitar. No outro dia, bem cedo, o dono da casa falou: vou chamar ele para tomar o café conosco. Irmão, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Sabe? Aí foram ver, ele saiu. As portas estavam todas fechadas por dentro. Era ele. Ele vai passar na sua vida. Ele vai passar na sua vida. Preste atenção, irmãos. Irmãos, um dia, irmãos, eu comecei a entender esses princípios. Um dia, tem muitos anos, eu era concessionário de uma montadora, a Chevrolet, lá na minha cidade. Era o dono da empresa. Eu peguei um carro novo, um carro zero, mas fui colocar em Goiânia um som melhor. Eu estava ali, tinha dois eletricistas instalando o som, e entra um rapaz. Irmãos, aquele moço não era uma pessoa qualquer. Ele estava a roupa dele estava bem usada, mas a gente sente que o rosto dele era um rosto nobre. Ele pediu alguma coisa, digamos que ele pediu um dinheiro para uma passagem, não me lembro. Eu tinha o dinheiro, e eu menti, falei: eu não tenho dinheiro esse dia que você quer. Eu não tenho, menti. Pediu para o dono da oficina, o dono tratou ele mal, ele saiu assim, cabeça baixa. Irmãos, não demorou 30 segundos. Eu acordei e eu falei: o que eu fiz? Ele não veio aqui pedir esmola. Eu corri na porta. E fiquei na porta, eu não vi. Irmão, não deu tempo dele ir longe, não. Eu fiquei olhando para cá na rua. Ele entrou em alguma casa, não, fiquei um bom tempo, não. Ele tinha passado. Eu perdi a oportunidade, irmãos, sabe? Ele vai passar na sua vida. Como ele passou na minha, e eu perdi a oportunidade. Mas eu guardei comigo. Pedi perdão e guardei comigo. Quando teve agora o terremoto, já tem alguns anos lá um terremoto muito grande que matou
cerca de 18, 20 mil pessoas lá no Nepal. Naquela semana eu peguei o avião para o Nepal, porque eu tinha que ir lá. Ainda estava vendo tremores, vários tremores, né? Todo dia tinha tremores. O terremoto principal foi, acho que 7,8, alguma coisa assim. Muitos prédios caíram lá em Katmandu. Eu vi lá, eu fui lá. Mas o dia que eu estava embarcando, veja o amor de Deus e como Jesus passa na nossa vida, irmãos. Escute. Você vai perceber que esses homens aqui, de Atos 1, não entenderam. Eles não entenderam. Olha aqui, irmãos. Deixa eu mostrar um texto aqui. Leia para mim, Fonseca. Não, está acontecendo comigo hoje. É porque eu estou nervoso, viu? Eu estou nervoso, viu? É feitosa. Lê o versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Até aí. Irmãos, eles não entenderam. Eu choro de vez que eu também não tinha entendido até então, irmãos. Eles queriam um reino natural. Eles queriam fazer o que a maioria dos pastores estão fazendo. E dos crentes, muitos crentes, fazendo o quê? Eles estão amando mais a criatura do que o Criador. Sabe? Eu estava então indo para o Nepal. Nunca vou esquecer daquela experiência. Eu estava indo para o Nepal. Eu estava com o meu laptop aberto lá, olhando alguns e-mails. E chega um rapaz um pouquinho alto, com uma caixinha de engraxate. Ele perguntou: o senhor quer engraxar o seu sapato? Irmãos, geralmente eu costumo engraxar os meus sapatos. Não precisava. Eu falei: não, está engraxado. Mas ele falou: irmãos, eu estava na sala de alimentação. A sala estava cheia, aqui em Guarulhos. Ele falou: mas então o senhor podia, eu estou com fome, o senhor podia me ajudar para eu almoçar? Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu dei R$10 para ele. Olha o que eu fiz. Eu pago um almoço numa sala de alimentação com R$10? Não paga. Irmãos, estava assim de gente. De novo eu acordei, levantei, olhei, não vi mais. Pedi perdão ao Senhor. Irmãos, eu quase chorei aquela hora. Porque era a segunda vez que eu tinha oportunidade, eu não aproveitei. A primeira foi lá, agora foi recente, tem poucos anos. Fiquei uma semana no Nepal, voltei. Na volta, irmãos, eu fui assim na fila do McDonald's. Hoje eu não tomo mais nada, não como mais nada do McDonald's, nem bebida de lá, nem nada, nem da Coca-Cola, nem nada, porque eu sei do ocultismo que está por trás daquilo, né? O McDonald's está apoiando com tudo a ideologia de gênero nos Estados Unidos. Mas naquela época não tinha acontecido isso. Eu fui, era 8 horas da noite, por aí, o meu voo é lá pelas 10 horas, eu fui comer um sanduíche no McDonald's. Quando eu estou na fila, me chega um rapaz. Escute isso, irmãos. A história nos ensina. As minhas falhas ensinam cada um de nós. Eu não estou aqui, irmãos, eu estou aqui para abrir meu coração. Porque eu sinto o menor de todos aqui hoje. Eu só estou pregando aqui hoje pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia daquele pastor ali, ó. Por isso que eu estou aqui hoje.
Eu criei coragem de ministrar, irmãos. Irmãos, eu estou na fila. Um engraxate não era o mesmo, mas é engraxate, coisa. O senhor não quer, eu estou com fome. O senhor não podia me dar um sanduíche aí e tal? Ele pediu. Ele foi franco, ele queria o sanduíche. Eu lembrei na ida, os 10 reais que eu tinha dado, irmãos. Eu falei, não, vou te pagar. Olha lá no painel, qual você quer? Ele olhou assim, falou comigo um pouco acanhado, eu quero aquele lá. Irmãos, era o mais caro. Aí eu falei, não, pode ser o mais, pode ser aquele. E ele olhou para mim de novo, escuta, irmãos, mas pode ser 2. Entendeu, irmãos? Entendeu isso, irmãos? Irmãos, o amor de Jesus por mim me curou. Me curou, irmãos. Pode ser 2. Eu estava, olha, o maior, eu peguei o mais caro, era assim, grande assim. Mas ele estava com tanta fome que ele queria 2. Eu paguei para o outro. Eu paguei para o atual. O amor do Senhor por nós, irmão, a paciência que Ele tem com a gente, irmãos. Não há limites na paciência que Ele tem com a gente, sabe? Olha aqui, ó. Os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, será este o tempo que restaures em que restaures o reino a Israel? O que está acontecendo com os pastores é isso, irmãos. Eles querem reinar. Eles querem reinar. Reinar sobre pessoas. Hoje há uma igreja no Brasil, irmãos, presta atenção. Há uma igreja no Brasil, ela foi gerada para que o pastor ficasse no centro. Viu? O pastor ficasse no centro. O pastor está no centro, ele reina. Ele reina sobre o rebanho dele. Ai de mim, se eu pescar uma ovelha dele, ele vai ficar de mal comigo. Viu? Você já viu esse filme? Já viu? Já viu esse filme? Irmãos, porque fica no centro, quer reinar. Eles queriam reinar. Nós somos maus, a gente quer reinar. Só que o Senhor não veio para reinar. O Filho do Homem veio para servir. Só isso. E dar a sua vida. Para servir e dar a sua vida. Isso que Ele veio fazer, né? Então, a minha vida não é mais minha. Não é mais minha. Hoje de manhã eu contei uma história, quando eu fui a primeira vez às Nações. Aquela viagem ficou na minha memória até hoje, irmãos. O que Deus fez, irmãos. Milagres que eu vi com meus olhos. Aqui, eu quero que vocês vão para os confins da terra. Vão mesmo. Tem muitas tribos aqui, eu estou conversando aqui com o pastor Nonato e outros pastores, para fazermos um plano para pisar ainda esse ano em cada uma das tribos aqui na Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus. Pisar lá. Por que pisar lá, irmãos? Porque está escrito, onde pisar a planta do teu pé, eu te tenho dado. Entendeu? Onde pisar a planta, então temos que pisar lá. Leonardo, você fala amém bem alto? Amém. Você pode falar amém bem alto? Amém. Isso. Onde? Então você vai lá. Eu quero um grupo aqui que vai lá este ano. Para pisar lá. Nessas tribos. Viu? Você vai lá. Eu já tenho lá. Na minha igreja. Depois que eu me disse essa palavra. Já tem gente indo para a tribo onde ninguém nunca pisou. Por que isso, irmãos? Olha, mas deixa eu contar. Porque quando você vai ver
a mão de Deus operando de forma extraordinária, milagrosa. Eu contei uma experiência para o pessoal de manhã, viram? Naquela viagem, foi a minha primeira viagem missionária. Em 83, eu ainda não era ordenado pastor, né? Chegamos em Luanda, a capital de Angola. E foi feita uma divisão. Tinha que um grupo evangelizar a igreja do sul, para o norte ninguém queria ir, dos pastores, porque a guerra estava muito forte lá para o norte, né? E estava mesmo, estavam queimando carros, punha culpa no Savimbi, que era do nosso lado e tudo, mas eles queimavam os carros com as pessoas dentro, né? E eu fui designado para ir para o norte, só sobrou eu não era pastor naquela época, né? Aí eu fui num Jeep, o rapaz me levou, um motorista, num Jeep Toyota, não é Hilux de hoje, daquela época, pulava feito um cabrito, né? E tinha a estrada, tinha parte de chão, a estrada tinha parte de um pedaço de asfalto, eu vi alguns carros queimados, recentemente queimados, então não era mentira, né? Chegamos lá na frente, já estava começando a noite, irmãos. Nós fomos parados por um destacamento do exército. Assim, uma distância daqui naquela parede lá, tinha uma barraca, e eu fiquei com o Jeep na estrada, dentro do Jeep, né? A porta aberta, e o motorista foi lá para carimbar um permit. Ele foi carimbar o permit. E eu fiquei no Jeep. E vem um soldado com uma metralhadora na mão, apontada para mim. E eu me lembrei de quê? Eu me lembrei dos carros queimados recentemente na estrada. Nós não paramos para examinar nada, mas eu vi, né? O rapaz veio para o meu lado, com a metralhadora na mão, e eu olhei, ele estava assim, daqui o Feitosa ali, ele estava com a mão na metralhadora, e a mão estava tremendo, o dedo tremia. Ele olhou para mim, foi caminhando para mais perto de mim, eu pensei, vai ser agora. E aqui dentro eu fiz uma oração: Senhor, se for agora, recebe meu espírito. Ele foi se aproximando, até estar a 1 metro e pouco, 1,5 metro no máximo de mim, com a metralhadora apontada. Ele já estava para atirar. Então, essa Bíblia era igualzinha a essa, mas nessa aqui, estava em cima do banco do Jeep. Eu, muito devagarinho, eu gosto dessa Bíblia de capa de couro assim, eu peguei minha Bíblia, e que se ele percebesse, podia pensar que era uma arma, eu fui devagarinho fazendo assim, para ele ver que era um livro. Eu fui trazendo a Bíblia. Ele ali pertinho, já com o dedo para tirar, né? E eu coloquei a Bíblia assim, no meu peito. Vai ser agora. Quando eu coloquei a Bíblia aqui, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: o que você faz? Ele estava com o olho muito vermelho. Ele vai estar drogado ou bêbado, ou as duas coisas, não sei. Ele falou: o que você faz? Eu falei assim: eu sou missionário. Irmãos, quando eu falei para ele que eu era missionário, irmãos, sabe o que aconteceu? A metralhadora dele caiu assim. Ele tirou o dedo do gatilho da metralhadora. E sabe o que ele falou para mim? Você é missionário, então você tem a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus. Vá. Viu? E você vai experimentar a mão de Deus
sobre você, sobre a sua vida. Caminhando, só contar só mais essa. Viu, Feitosa? Feitosa não. Aquele lá é o pastor Nonato. Eu estou de olho no Nonato, porque a hora que ele olhar no relógio, eu paro, né? Você está com o relógio aí? Não está. O Nonato tem. A hora que ele olhar no relógio, eu paro. Nós subimos, irmão, já era bem mais, lá pelas 9 da noite, faltavam uns 20 quilômetros para chegar numa cidade, que era o propósito nosso, né? De novo, um destacamento do exército. Ele falou, vocês não podem seguir a partir daqui, vocês estão detidos. Por quê? Não, vocês estão detidos, acabou. Vocês não podem seguir. Aí, na saída, o motorista tinha comprado uma caixa de sabão em quadro, uma caixinha assim, sabão em quadro. O motorista foi chamado lá para carimbar o permit e levou a caixa de sabão em quadro. Ficou uma meia hora mais ou menos, ele volta sem a caixa de sabão em quadro. Estavam liberados. Sabe por quê? Porque eles não tinham sabão para tomar, para enxaguar, para lavar o corpo. Não tinha sabão. E o motorista sabia que era um problema de sabão lá. Trouxe aquela caixa. Foram liberados com uma caixa de sabão, né? Então o senhor vai fazendo, irmãos. Quando chego na cidade, fiquei lá alguns dias, não tinha água para tomar banho. Não tinha água para tomar banho, fiquei ali alguns dias. E a gente conseguia tomar banho assim, lavando as axilas. Porque tinha um rio mais perto, mas o inimigo estava acampado lá, ninguém podia ir lá. E numa tarde teve um bombardeio, irmãos. Eu passei por isso. Irmão, treme tudo. Eu estava numa casa, se tivesse uma xícara, ela caía assim, na parede. E eu pensava, se eu tivesse aqui um negócio para entrar, um túnel, qualquer coisa, eu ia entrar, mas não tinha, né? Eu não estava com medo, irmãos, só que eu vi o meu pulso, estava 200 por minuto, são 70 normal, né? Estava 200 por minuto, mas eu voltei vivo, fiquei 3 dias sem tomar banho, mas voltei vivo, sabe, irmãos, vá! Fala, vá. Irmão, vá. Fala mais alto, irmão, vá. Isso. Demora não, viu? A última palavra, ou frase que o Senhor citou antes de subir para o céu, leia o 8. Leia o 8, por favor. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha para mim, até os confins da terra. A igreja foi a Jerusalém, tem ido bem? A igreja foi a Judéia, tudo bem? A igreja tem ido a Samaria, tudo bem? Confim da terra não. Eu vou lá, todo ano eu vou lá, em algum lugar que é confim da terra. Daqui 9 dias eu estaria indo para a Somália. É confim da terra, né? Ali você não sabe se volta. Desde que eu fui, é a 12ª vez que eu vou à Somália, a gente não sabe se volta. E no começo, as companhias só emitiam passagem de ida, porque era muita gente que ia e morria e não voltava. Quando eu fui a primeira vez, segunda vez, terceira vez, várias vezes, a gente só comprava passagem de ida. Agora já pode comprar de ida e volta. Mas o perigo não diminuiu, é quase que o mesmo. Agora está em eleições lá, morre gente todo dia, bombas estourando. Semana passada estourou uma bomba lá, e morreu muita gente. Somália é assim, não é?
é totalmente proibido pregar o evangelho lá, né? Mas irmãos, se a gente for ver isso, não vai. O risco é inerente ao missionário, viu? Todo tipo de risco, né? É inerente ao missionário. Então vá. Ah, mas lá é perigoso. Vai mesmo. Mas se você morrer, você vai ganhar a coroa da vida. É para os que foram e morreram lá. É a coroa da vida, né? Então, você vai ter uma coroa lá em cima. Sabe, irmãos? Então, vá. Sabe? Vá para um lugar onde você possa ser um sinal. Naquele lugar. Esse irmão aqui, ó, Moçambique, né? Falei para ele hoje. Eu não sabia que ele gosta de construção, gosta de construir. De manhã, não sabia de nada. Falei, você não vai construir nada. Você vai para lá. Ele está aqui, ó. Lembra que eu falei para você de manhã? Você não vai construir nada. Você vai lá, mas para ir aos confins da terra a partir de lá. Porque é isso que conta hoje, irmãos. Eu me lembro quando eu deixei o Silvio no Nepal, foi em dezembro de 2000, novembro de 2000. Ele, a Rose e o Davi era uma criança, para começar um trabalho lá com as meninas, né? Irmãos, ele começou uma obra lá, que já tem 21 anos. Sabe o que tem acontecido com o Nepal, irmãos? O Nepal mudou. Eram muito poucos os crentes, as igrejas no Nepal. Hoje, irmãos, sabe, mudou. O Silvio prevaleceu lá. Uma vez, ele não sabe tocar não sabe tocar nada. Mas para conseguir o visto, ele matriculou-se numa escola para aprender violão clássico. O Silvio não tem nada a ver com violão clássico, mas era o jeito dele conseguir o visto para ficar lá, irmãos. Então vá. Ele ficou lá. Então Jonas, o profeta, a Bíblia diz que ele foi um sinal para Nínive. Seja um sinal lá em Moçambique. Você e ela, seja um sinal diante no céu, lá. Porque você vai prevalecer lá, sabe? Você vai fazer uma obra, faça um rancho para morar, tá bom demais. Ou arma uma tenda como Abraão, pronto, arma uma tenda, vai morar numa tenda, não é? E vá. Sigam ele, vá para outros lugares, vá pelo mundo inteiro. Nós temos endereço para você ir, viu? Se você quiser. Quem quiser ir para o deserto da Mongólia, isso é deserto do Gobi, eu te envio para lá amanhã, viu? Eu tive lá, viu? Ô lugar maravilhoso, andei de camelo e tudo. Então, irmãos, no deserto do Gobi, é coisa incrível aquele povo, irmãos. Eles não tomam banho. Eles passam 1 ano sem tomar banho, 2 anos não tomam banho, irmãos. Porque não tem água. A água é rara lá, não é? Eles são nômades, não é? Mas eles estão com sede, irmãos. Eles estão com sede de Deus. Eu estive lá, não é? Então, quem quiser ir para o deserto do Gobi, fala comigo. A passagem de ida você já tem, tá? Vai para lá. Ganhar aquele povo nômade. Eles são amigos, irmãos. O chá ali é tomado, é o chá que vem da Rússia. Você toma chá com leite de camela. E põe sal, não é doce. Não tem doce lá. Então o chá vem salgado, mas você tem que tomar, né? Para poder fazer amizade com eles,
E eu tomei lá assim, tomei até, falava, vou tomar, claro que vou tomar esse chá, não é? Ah, irmãos, eu já falei demais, né? Eu nem entrei no assunto, mas ok. Vocês são uma bênção, hein? Ah, vocês são uma bênção. Eu amo vocês, sabia? Eu amo vocês, né? Amo muito vocês. Eu quero, irmãos, terminar mostrando uma música para vocês do Nepal, viu? Eu vou estar traduzindo, vou traduzir agora, prepare. Você está pronto lá? Levanta a mão, está pronto, né? Vamos. Um momento, não roda ainda não? Não roda. Calma lá. Eu vou traduzir alguma coisa, irmãos. Algumas frases, né? Eu vou traduzir algumas frases que irmãos, eu vi tanta alegria aqui hoje. Eu vi muita alegria aqui hoje, irmãos. Muita mesmo. Sabe o que a alegria provoca? O que a alegria provoca? A produção de ocitocina. É o hormônio do bem-estar. O hormônio que traz mais alegria, traz saúde para o corpo, né? A ocitocina. E sabe o que a ciência descobriu? Irmãos, eu vou contar isso. Eu vou contar isso porque faz parte da canção que vai ser cantada agora, né? Então, uma canção que tem muita unção, essa canção. Foi o Silvio que me mandou. Naquele tempo se adorava com um violãozinho, mas a presença do Silvio naquele país mudou aquela nação, irmãos. Está mudando. Ele é um sinal para aquela nação, viu? Então, irmãos, estava contando o quê? Eu estava contando um negócio aqui. Ok, vamos voltar. Então, essa canção, irmãos, é uma das canções muito ungidas que eu ouvi. Ela fala do meu relacionamento com Jesus, viu? É disso que ela fala, no meu relacionamento com o Senhor, né?